Oi, gente, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre intolerância, desrespeito, racismo, preconceito de uma forma geral. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Bora pro vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu costumo dizer para vocês que eu não gosto de trazer esse tipo de assunto polêmico aqui para o canal, porque dá a impressão que a gente faz esses vídeos só por visualização, na tentativa de estourar, de fazer sucesso e até mesmo assim de aproveitar de algumas tragédias para ter visualização. E eu acho isso muito ruim, sinceramente, não é o meu objetivo, mas existem certos assuntos que estão aí em alta que a gente quer falar sobre eles, que a gente precisa falar sobre, né? E esse assunto é um deles. E também, assim, o intuito do canal sempre foi esse, sabe? Dividir com vocês um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, mas falar sobre esses assuntos também que eu acho importantes, sobre esses assuntos que nos fazem refletir. Então, eu queria falar com vocês sobre esse caso, né? Sobre tudo isso que está acontecendo aí, sobre o caso do João Alberto, que foi agredido até a morte dentro de um supermercado Carrefour por dois seguranças, um dia antes do Dia da Consciência Negra. É lamentável, né, gente? É lamentável saber que mais uma vida foi tirada, que um pai e uma mãe ficou sem o seu filho, que filhos ficaram sem o seu pai, que uma esposa ficou sem o seu marido por violência, por intolerância, sabe? Assim, é lamentável. Eu fiquei muito triste, fiquei muito comovida com a situação, da maneira que tudo aconteceu, né? Traz uma revolta, traz uma tristeza muito grande pra gente, e eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa protestar para que outras pessoas não morram, sabe? Para que isso não aconteça novamente, porque é lamentável, isso tem que parar, sabe, gente? Tem que parar. A gente sabe que, infelizmente, nós vivemos numa cultura que ainda é muito preconceituosa, é muito machista, é muito racista. E eu acho que a melhor forma de mudar isso é falando sobre o assunto. A gente precisa desconstruir esse racismo dentro da gente, dentro da casa da gente, da família, sabe? E isso vai melhorando aos poucos. A gente não pode aceitar mais que esse tipo de coisa aconteça. Isso é inaceitável. Uma vida se foi e não dá para voltar atrás, não tem como voltar atrás. O João morreu e nada que a gente fizer vai trazer ele de volta. Mas que a história dele sirva de lição e que isso não volte a acontecer. Sabe, que as pessoas que estão envolvidas nesse caso sejam punidas severamente, porque as pessoas têm que entender que elas não podem fazer isso. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. E se elas não entendem que elas não podem fazer isso, que elas pelo menos entendam que se elas fizerem, elas serão severamente punidas. E todas as pessoas envolvidas têm que ser punidas, sabe? As pessoas que agrediram ele até a morte, as pessoas que estavam em volta e que não fizeram nada para parar essa situação, o supermercado Carrefour, porque tudo aconteceu dentro do supermercado e infelizmente não é a primeira vez. Então, eu acredito que todas as pessoas precisam ser responsabilizadas e punidas, cada uma conforme o seu grau de responsabilidade dentro do caso. Isso tem que mudar, gente, essa realidade tem que mudar. Nós não podemos admitir isso. Temos que protestar sim, mas protestar de uma forma organizada, de uma forma bacana. A gente não pode pedir o fim da violência sendo violentos. Eu sou a favor da manifestação, mas uma manifestação organizada, uma manifestação consciente. Manifestar, falar, gritar, dizer que isso está errado, não é queimar, não é quebrar. Sabe, a gente não pode ser conivente com esse tipo de manifestação
de arruaça, de bagunça, de quebradeira, isso não. A gente não combate o mal com o mal, mas temos que sim nos organizar, temos que falar sobre o assunto, temos que dizer que nós somos contra tudo isso, que nós repudiamos esse tipo de comportamento, que nós não aceitamos isso mais, porque as coisas precisam mudar, as pessoas precisam ser respeitadas. A gente sabe que quando uma pessoa negra, quando uma pessoa que está mal vestida entra no supermercado, os seguranças já começam a acompanhar essa pessoa de forma diferente, já começam a desconfiar, achando que essas pessoas estão ali com uma intenção ruim de cometer algum delito. A gente sabe que isso tudo acontece, a gente sabe como esses seguranças que trabalham nesses supermercados, nessas empresas, são mal preparados, são despreparados, né? Eu acho que o Carrefour, não só o Carrefour, como todas essas empresas, tem que começar a pensar como essas empresas terceirizadas treinam esses seguranças, né? Que tipo de treinamento essas pessoas estão recebendo? Que olha só, né? Que contradição, um segurança matar, né, uma pessoa, quer dizer, segurança, ele tá ali para manter a segurança, não só do local, mas das pessoas também, né? Então, que tipo de treinamento essa empresa terceirizada dá para esses seguranças que tá trabalhando no seu estabelecimento? Tudo que acontece dentro do seu estabelecimento é da sua inteira responsabilidade, entendeu? Então, assim, e eu acho que isso tudo, isso que aconteceu, é reflexo de uma sociedade violenta, de uma sociedade, sabe, que não tem, que reage ao tempo todo, reage à violência com mais violência ainda, as pessoas não, sabe, não tem um pingo de empatia, não estão preparadas para estar ali naquele lugar, exercendo aquela profissão. Então, eu acredito que a gente tem que falar sobre o assunto sim, a gente tem que conscientizar. E isso, gente, começa dentro de casa. Isso começa quando a gente ensina o filho da gente que quem apanha tem que bater. Eu já escutei muito isso. Se você apanhar na escola e voltar para casa e não revidar, vai apanhar de novo dentro de casa. Isso é um ato simples, mas é aí que começa. Se você leva uma porrada, você tem que dar 2. Se você leva 2, você tem que dar 4. Se você levou 4, você tem que espancar até a morte, entendeu? Então é esse discurso de violência que muitas vezes a gente faz até sem perceber, porque quando a gente fala isso pro filho da gente, não é que a gente quer que o filho da gente mate ninguém, não. A gente quer que ele aprenda a se defender. Eu entendo isso. Ninguém ensina isso pro filho querendo que ele mate o coleguinha, não. A gente ensina isso pro filho porque a gente não quer que ele apanhe. Só que, sem querer, você tá ensinando pro seu filho que se ele levar uma pancada, ele tem que dar 2. Entendeu? Então, é aí que começa tudo, sabe? É aí que começa essa questão de não levar desaforo para casa, é aí que começa essa questão da intolerância. Gente, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. E a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar a gente mesmo. A gente consegue fazer um exame de consciência, parar e pensar quais são os meus atos racistas, sabe? Quais são os atos que eu tenho que ainda são racistas? Porque, infelizmente, a gente ainda faz coisas assim, sabe? O que eu faço que ainda é considerado racismo? O que eu faço que ainda é considerado preconceito contra a mulher, contra o deficiente? As pessoas, de um modo geral, sofrem por preconceito, seja ela deficiente, seja ela negra, seja ela pobre. E a gente tem que começar a mudar isso dentro da gente, esses conceitos dentro da gente, dia a dia, sabe? O preconceito contra a mulher. O que eu falo ainda que eu tô sendo preconceituosa? A própria mulher faz preconceito contra outra mulher. Eu já cansei de ouvir mulher falando, mas tinha que ser mulher no volante. Então, são pequenas coisas que a gente faz, que a gente tem que mudar. São pequenos atos, gente, que vão somando, e
sabe, forma essa bola de neve. Então a gente tem que mudar a forma com que a gente educa os nossos filhos. Eu não estou dizendo também que as pessoas que agrediram o João até a morte foram educadas de forma errada, eu não estou dizendo isso, sabe? Mas eu estou dizendo que a forma com que a gente educa os nossos filhos também faz a diferença. Não é só isso, né? Eu acredito que tenham pessoas que tiveram pais maravilhosos, uma família maravilhosa e que infelizmente são pessoas extremamente agressivas e tal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma das tarefas é fazer a nossa parte e as outras coisas vão se acrescentando. Então, eu acho que é um assunto muito importante, que a gente tem que conversar sobre ele sim. A gente não pode admitir que isso continue acontecendo, a gente não pode admitir que vidas continuem sendo tiradas por motivo nenhum. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Essa é assim, eu acho que não importa, sabe? Se a pessoa era boa, se a pessoa era ruim, se a pessoa fez ou não fez, não importa. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. É muito triste o pai ficar sem o filho ficar sem o pai, a esposa ficar sem o marido e nada, né? Eu já falei isso, nada que a gente fizer vai voltar atrás. Mas pode impedir que isso volte a acontecer com outras pessoas. Eu queria saber o que você achou sobre esse caso, qual é a sua opinião. Deixa aí nos comentários, que eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E eu vou trazer mais assuntos, né? Eu vou trazer mais temas dentro desse assunto de preconceito, de violência, que eu acho que é muito importante. Estamos aqui para isso, para trocar ideias, pensamentos, crescer como pessoa, mudar a nossa sociedade, porque a gente precisa de um mundo melhor para os nossos filhos e netos e amigos, né? Então vamos em busca de um mundo melhor. Um grande beijo, um forte abraço. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu like se você gostou do vídeo. Um grande beijo, um forte abraço. Fica com Deus, até o próximo vídeo.